Nunes. Olá, boa noite. Gente, silêncio absoluto. Não, absoluto não. A agroecologia está ao vivo. Olá. Boa noite a todos e a todas. Virgínia. Como é que vocês estão, pessoal? Japonesa, né? Dos Sertões de Crateús, no estado do Ceará. Sou estudante do curso Bacharelado em Agroecologia, Campesinato e Educação Popular. E é com muita alegria, né, que hoje a gente, né, se encontra nesse momento para a gente conversar, tá? Tô um pouco nervosa, mas vamos juntas e juntos. Então, hoje é a nossa primeira live, né? Essa ferramenta é nova para a gente também. Nesse momento tem sido algo muito propício, né? Para o momento em que a gente está vivendo. Uma ferramenta de uma riqueza formativa muito boa. Então, a gente, né, da agroecologia resolveu se apropriar também desse momento, dessa ferramenta, para a gente estar conversando. Então, gostaria de começar, né, agradecendo a presença de todos e dizer que eu estou muito feliz, né, de começar esse momento. E convidar, né, o Joaquim, companheiro Joaquim do MST, que vai iniciar esse momento de acolhida junto comigo. Como é que chama aqui, será? Aguardando Joaquim. Boa noite. Boa noite, Joaquim. Como é que você está? Tudo bom, Sabrina? Tudo na paz, seguindo nas correrias. Tá conseguindo me ouvir? Sim, você tá me ouvindo direitinho? Então, pode se apresentar. Eu sou Joaquim, eu sou aqui do Rio Grande do Norte, sou do coletivo de juventude do MST, do RN, e sou aluno do curso de agroecologia junto com a companheira Sabrina, nessa jornada de luta que a gente está construindo, né? Eu vou tocar uma música para vocês, chamada Terra Raiz, e para a gente fazer essa abertura com animação também, né? Massa, Vamos lá? vamos nós. A chuva cai sobre a natureza e a planta cresce, gerando a riqueza. E o trabalhador luta com certeza para não faltar o pão sobre a nossa mesa. A terra guarda a raiz da planta que gera o pão, da madeira que dá o cabo, da enxada e do violão. A terra guarda a raiz da planta que gera o pão, da madeira que dá o cabo, da enxada e do violão. Liberdade é pão e vida, terra, mãe, trabalho e amor. É o grito da natureza, a viola de um cantador. A terra guarda a raiz da planta que gera o pão, da madeira que dá o cabo, da enxada e do violão. É o povo em movimento,
contra a cerca da concentração, um sorriso de felicidade e a história na palma da mão. A terra guarda a raiz da planta, da madeira e do cabo. Isso. Massa. Fica com Quem te você. dará a terra se não forem tuas mãos? Quem te dará a terra se não forem os teus braços? Quem te dará a terra se não fores tu, trabalhador do campo, que semeias com suor e sangue o silêncio que geme na terra? O teu canto? Quem? O teu. Então, a terra, para dar início à nossa conversa de hoje sobre lutas camponesas, né? Porque não tem como falar de campesinato e não falar na luta pela terra. Então, Joaquim, obrigada, né? Já começamos muito bem e estamos juntos, vai continuar por aí, né? E a gente vai agora dar continuidade, tá bom? Obrigada, beijos. Tchau, tchau. Beijão. Eu. Então, pessoal, é nesse contexto, né, de luta das organizações sociais, das lutas camponesas, que surge também o curso de Agroecologia, Campesinato e Educação Popular na Universidade Federal Rural de Pernambuco. E aí ele surge né, junto com a universidade, com o apoio de muitas organizações, né, organizações sociais que também estão juntas nessa caminhada com a gente, né? Então, nós fazemos parte da primeira turma, né, do bacharelado, que começou no segundo semestre do ano de 2019. E o curso, ele funciona em regime de alternância, né, onde a gente passa uma semana na universidade e 3 semanas desenvolvendo pesquisas e atividades nos nossos territórios que se relacionam com os temas discutidos em sala. Então, os estudantes, né, que estão nessa turma são jovens, homens, mulheres, assentados, quilombolas, camponeses e camponesas, né, do sertão, do agreste, da zona da mata, da região metropolitana de Recife, jovens camponeses e camponesas e jovens da cidade. Né, vou falar um pouco dessa diversidade. A gente tem buscado se manter, né, nesse período de isolamento social, em movimento, né? A gente procura sempre estar, cada um individualmente trabalhando nos seus territórios, né? Se reinventando e mantendo a conexão virtualmente, que é a forma que a gente está podendo ter acesso. Então, agora eu vou convidar o professor Marcos Figueiredo, né, para nos conduzir nessa conversa de hoje. Vou convidá-lo agora para vir comigo nessa. E é isso, né? Agradecer a presença de todos, pedir para que vocês possam ir interagindo, né? Comentando, fazendo perguntas e alguma reflexão, puxando algum questionamento, para que a gente possa também tá continuando aí com a conversa. Boa noite, professor. Boa noite, querida. Tudo bem, Sabrina? Tudo bem? Bem, tudo ótimo.
Deixe já agradecer a presença, professor. A gente está iniciando, né, a nossa primeira live com o tema Luta Camponesa no Nordeste do Brasil. E aí agora? Tá bem, então a primeira coisa é dar uma boa noite coletivo a todas as pessoas que estão nos escutando nesse momento. Agradecer a participação dessas pessoas, dar uma noite especial para os estudantes do curso e dar uma boa noite também para as professoras e professores do curso. É um prazer estar aqui, é uma oportunidade excelente da gente refletir um pouco sobre as lutas camponesas no Nordeste. É um tema extremamente amplo, um tema bastante grande para a gente refletir em pouco tempo, e vamos fazer um esforço de refletir sobre as lutas camponesas no Nordeste, desde uma perspectiva histórica até a atualidade, trazendo algumas categorias para facilitar a compreensão dessas lutas camponesas no Nordeste. Então, eu pensei em abordar de duas formas. A primeira forma é utilizando um conceito que é bastante conhecido na sociologia rural, que é o conceito de resistência camponesa. Os camponeses, ao longo da história, eles sempre resistiram à expropriação, resistiram à exploração, resistiram à subordinação que lhe foi imposta pelo sistema capitalista. Então, quero trazer essa categoria resistência camponesa para a gente tomar ela como um recorte para analisar as lutas camponesas no Nordeste. Esse conceito de resistência camponesa é de um antropólogo americano chamado James Scott, mas que tem várias publicações no mundo inteiro sobre a luta e a resistência camponesa. E tomar também uma hipótese para fazer uma reflexão sobre a perspectiva de futuro. O futuro não só dos camponeses, mas o futuro da sociedade e como as experiências camponesas podem contribuir numa perspectiva de uma sociedade diferente da que a gente tem hoje. Então, eu trouxe um conceito, uma hipótese, que é a hipótese da comunidade camponesa como uma metáfora do futuro. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a comunidade camponesa ela tem ensinamentos, tem práticas, tem elementos pedagógicos que nos ajuda a pensar uma sociedade do futuro diferente dessa que vivemos. Ou seja, olhar para as comunidades camponesas, sua forma de organização social, seu modo de vida, nos permite identificar elementos que possa, sem dúvida alguma, contribuir para a gente pensar um projeto de sociedade alternativo, um projeto de sociedade diferente da sociedade urbana, industrial, capitalista que vivemos. Então, tomei essas duas categorias para a gente conversar um pouco sobre as lutas camponesas no Nordeste. Vamos abordar a primeira questão da resistência. A gente faz o intervalo, você comenta e os comentários também dos participantes, e depois a gente traz a questão da metáfora do futuro. Pode ser assim? Okay. Pode ser, tá ótimo. Então, esse conceito de resistência camponesa é um conceito forjado na luta, forjado na experiência, forjado na diversidade dos camponeses em todo o mundo. Ele foi sistematizado por James Scott, mas nessa sistematização que ele fez, ele apresenta dois tipos de forma de resistência do campesinato. Um tipo de resistência do campesinato que ele fala é a resistência cotidiana do campesinato. Ou seja, os camponeses, no seu dia a dia, nas suas práticas, eles têm uma forma de resistência que acontece dentro da unidade de produção. É uma forma de resistência que acontece para dentro da porteira, né? Aqui a gente tem um conjunto de exemplos práticos de forma de resistência à exploração do campesinato, à subordinação do campesinato. A gente poderia falar claramente das práticas agroecológicas como uma forma de resistência à subordinação ao capital. Aquela família, aquele camponês que utiliza sementes crioulas, que praticam a agricultura ecológica, ele está resistindo a um modo de agricultura capitalista e industrial.
mas também outras práticas, como o mutirão, o trabalho de apoio mútuo, o intercâmbio, são formas de autoajuda onde esse campesinato está resistindo a uma expropriação de determinados patrões, empregados, que exploram a mão de obra em diferentes regiões do mundo. Então, essa é uma resistência que não tem visibilidade. Essa é uma resistência que acontece dentro da unidade de produção, da porteira para dentro. Mas o conjunto de prática desenvolvida pelos camponeses a partir desse tipo de resistência, ele é extremamente heterogêneo e eles contribuem significativamente para a gente pensar um projeto de desenvolvimento baseado na agroecologia. Então, essas experiências, essas práticas camponesas são extremamente importantes para a gente ir construindo, a partir da prática e das experiências concretas, um projeto agroecológico para o Brasil. Ou seja, elas já ensejam a possibilidade da gente formular, né, concretamente um projeto agroecológico para o Brasil. Esse é o primeiro tipo de resistência. O segundo tipo de resistência que eu queria falar é a resistência baseada no confronto direto, a resistência aberta. É aquela resistência que tem grande visibilidade. Essa resistência, ela geralmente acontece a partir de ações sociais coletivas, onde o campesinato se organiza de forma coordenada para fazer protestos, para fazer greves, para fazer ocupação de latifúndios improdutivos, para fazer caminhadas e passeatas. Isso é muito comum no Brasil de hoje, o campesinato reagir dessa forma aos processos de exploração impostos pelo latifúndio, impostos pelo capital. Então, essa forma de resistência é diferente da forma de resistência anterior. Ela tem grande visibilidade. Ela aparece nos meios de comunicação de massa. Ela ocupa as manchetes. Ela ocorre de forma aberta. Esse conflito ocorre de forma aberta. Então, esse é o segundo tipo de resistência que ocorre no Brasil e em várias partes do mundo, não é? Então, esse tipo de resistência é o tipo de resistência que permite a gente, essas lutas abertas, tocar agora nas diferentes formas de luta do campesinato no Nordeste e no Brasil. Então, todas as formas de resistência do campesinato e todas as lutas camponesas, a gente pode utilizar por esse quadrante da resistência aberta, do conflito direto, da luta pública, onde o campesinato enfrenta o Estado e enfrenta os proprietários dos meios de produção. Essa é a resistência aberta. Assim, a gente podia falar, por exemplo, das lutas indígenas. Os indígenas sempre resistiram à invasão colonial, à chegada dos portugueses aqui, e o domínio do território não se deu sem luta. A gente podia falar da resistência quilombola, também aqui no Nordeste do Brasil, mas em todo o país. A resistência do movimento camponês, organizado no semiárido da Bahia por Canudos, a experiência de Canudos, a experiência de Caldeirão, no sertão do Araripe, do Ceará e de Pernambuco, as ligas camponesas, a luta das ligas camponesas, dos sindicatos de trabalhadores rurais e também do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Essas são todas expressões de uma resistência aberta de enfrentamento com o Estado, seja um Estado colonial, seja um Estado republicano, seja um Estado na atualidade de um autoritarismo tamanho. Então, pegando o primeiro ponto, eu queria falar da resistência indígena, todas essas formas de resistência, de uma forma muito breve. Veja, quando chegaram os colonizadores no Brasil, nós tínhamos uma população enorme nesse território, né? Alguns historiadores falam de 2 milhões e meio de habitantes, outros falam de 5, outros falam de 7 milhões de habitantes. E esse contato direto, apesar da historiografia oficial muitas vezes mostrar como um contato amistoso, ele foi um produto de uma conflitividade, de um conflito enorme, né? E dentre todos esses conflitos, eu gostaria de pontuar um conflito que se deu no sertão
da Paraíba, no sertão do Rio Grande do Norte e no sertão de Pernambuco e Paraíba, que foi a Confederação dos Cariris. A Confederação dos Cariris foi um movimento que aconteceu nesses sertões, juntando todos os povos, os diferentes povos cariris que havia nesses 3 semiáridos, para lutar contra o domínio, contra a colonização, a pecuarização, o avanço da pecuarização a partir do Rio São Francisco e o domínio das terras indígenas. Então, durante 30 anos, os índios Cariri organizaram uma confederação para resistir de forma aberta num conflito direto com os grandes proprietários de terra de origem europeia. Então, essa é uma história de resistência, uma das histórias de resistência indígena, extremamente importante, cujo líder, Mandu Landino, foi assassinado em Parnaíba, e foi no Rio Parnaíba, e hoje ali, à margem do Rio Parnaíba, tem um museu do Mandu Landino lá no Piauí. Essa é uma forma de resistência importantíssima que eu queria destacar. Sim. E que tem muitos ensinamentos para a gente. Outra forma de resistência também importante foi a dos povos africanos, né? A gente sabe muito bem que o Brasil foi o país da América que mais recebeu africanos para exercitar, fazer um trabalho escravizado nas nossas terras, né? Se estima em torno de 5 milhões de africanos, uma verdadeira diáspora que partiu da África para o Brasil e que aqui foram submetidos a condições subhumanas, não é? Para viver, para trabalhar de uma forma escravizada. É verdade que, mesmo em condições tão difíceis, esses povos organizaram movimentos sociais. E um dos movimentos sociais mais importantes foi o quilombo, foram os quilombos. E foi um movimento, o quilombo foi um movimento de fuga, aproveitando a desorganização da colônia, os trabalhadores escravizados de origem africana, eles fugiram, organizaram um movimento de fuga e organizaram quilombos em todas as regiões do país. Para ficar aqui na região Nordeste, podia trazer o exemplo do Quilombo dos Palmares, que é o principal quilombo, né? E que durou um século. Todo o século XVII foi um século de resistência do Quilombo dos Palmares aos capitães do mato, aos bandeirantes, que tentavam destruir o Quilombo dos Palmares. E mesmo em condições hostis e adversas, eles organizaram uma forma de vida social, um modo de vida, que a leitura da bibliografia nos traz muito elemento para entender como esse quilombo, essa experiência de Palmares, pode ser extremamente significativa para a gente repensar o nosso modo de vida atual. Então, no Quilombo dos Palmares, uma das coisas mais importantes que foi sistematizada foi a posse útil da terra. Ou seja, no Quilombo, eles trouxeram a matriz, um modo de vida utilizado na África e utilizaram aqui. Não havia propriedade privada no Quilombo dos Palmares e nenhum quilombo. A propriedade era comunal, era a posse útil da terra. A família recebia a cada ano um lote de terra de acordo com as suas condições efetivas de trabalho. E isso era decidido democraticamente nos conselhos representantes dos mucambos que se reuniam no grande quilombo, que era o Quilombo dos Palmares. Então, essa era uma forma. Outro aspecto importante que a gente vive num momento de grande intolerância religiosa, grande intolerância social, de entender, é que o quilombo ele funcionava como uma democracia racial. Ele era um espaço de proteção das pessoas perseguidas. Não era um espaço só dos negros. Era um espaço que acolhia muitos indígenas. Muitos indígenas perseguidos recorriam ao Quilombo de Palmares como um modo de vida para poder se proteger. Mas também os brancos pobres, os mouros, iam viver no Quilombo dos Palmares. Então havia ali dentro uma pluralidade étnica. Então, na verdade, o Quilombo era um caso muito singular da organização social no Brasil e ele funcionou durante muito tempo como uma república negra extremamente importante. Esse é um exemplo que tem muito a ensinar para a gente em termos de um modo de vida de organização social.
assim como Canudos também, que já ocorre aí na passagem do Império, o Império para a República Velha, e nesse momento o Canudos eles organizam um assentamento aí no semiárido da Bahia, com cerca de 25 mil pessoas. E essas pessoas estavam fugindo da República, que foi um golpe dado por cima pelos coronéis, pelos militares, pelos grandes proprietários de terra, para manter o poder e controlar o poder. E aí, nesse golpe, os camponeses pagaram um preço muito alto, seja com a expropriação das terras pelos grandes coronéis do semiárido. Os Ávilas da Bahia é um caso concreto nesse sentido, que avançaram sobre as terras de camponeses, mas também a cobrança de impostos indevidos. Então, os camponeses dessa região do semiárido baiano se organizaram e formaram um grande assentamento. Essas pessoas tinham duas características centrais. Elas eram, ao mesmo tempo, crentes, elas tinham uma fé, como todo nordestino tem muita fé, e, ao mesmo tempo, eles eram um povo oprimido. Então, eles organizaram uma comunidade solidária, uma moeda social, onde o dinheiro não circulava, mas existia um vale de Canudos, onde se fazia troca dos bens. Lá também funcionava uma escola para atender aquelas pessoas que não sabiam escrever, uma experiência singular nesse sentido, já preocupada com a questão da leitura, mas também tinha uma produção agropecuária bem adaptada. Nessa região se desenvolveu uma agricultura adaptada à região de escassez de chuva ou de limite de água, baseada no milho, no feijão, baseada na mandioca, mas também uma caprinocultura, que é uma produção agropecuária bem adaptada, e uma produção de couro, de curtume. Chegou a ter uma produção industrial extremamente importante, o Canudos, no sentido de fornecer couro, inclusive comercializar o couro no Salvador, Bahia, etc. E tal. Então, aí você tem uma experiência social extremamente relevante, de resistência, que também tem muitos ensinamentos para nos dar. Outra experiência também importante foi a experiência que ocorreu aí na região do sertão do Araripe e na Chapada do Araripe e do Ceará, que foi a experiência de Caldeirão, que já foi aqui no século XX, no início do século XX, e que resistiu, que foi pela primeira vez na história do Brasil em que o Exército Brasileiro utilizou aviões para metralhar camponeses. E foi uma experiência organizada na base da solidariedade, onde não faltava alimento nem trabalho para quem chegasse nas terras do Caldeirão. Seguindo assim nesse percurso histórico, a gente pode falar das Ligas Camponesas, que iniciou-se aqui na região, na zona da Mata de Pernambuco, em Vitória de Santo Antão. As Ligas Camponesas, ela começou ali no Engenho Galileia, por uma questão de terra, e foi se espalhando para Paraíba, Ceará, Minas Gerais, Bahia, para vários estados do Brasil. E as Ligas Camponesas colocou pela primeira vez a questão da reforma agrária. Foi o primeiro movimento social que trouxe a área, não apenas do acesso à terra, mas de uma mudança na estrutura agrária que implica não só dividir o tamanho da terra, mas também uma mudança na estrutura agrária, nas políticas públicas, etc. E trouxe o lema reforma agrária na lei ou na marra. Esse foi um movimento central e que foi exterminado pela ditadura militar em 1964. Vários líderes das Ligas Camponesas foram presos, outros foram assassinados, mas que tem uma bibliografia, que tem filmes que contam a história das Ligas Camponesas, como é o filme Eduardo Coutinho, Cabra Marcado para Morrer, o livro As Ligas Camponesas, de Fernando Azevedo, ou então o livro de Julião, que se chama também As
que começou em Pernambuco, mas que se espalhou para todo o Brasil. Eu queria também destacar aqui a luta dos sindicatos rurais no Brasil. É muito importante entender que, a partir da década de 50, começam a se organizar sindicatos de trabalhadores rurais no Brasil, e Pernambuco foi um estado pioneiro na criação de sindicatos rurais, né? O primeiro sindicato de Pernambuco surgiu em 1954, na cidade de Barreiros, e os sindicatos rurais eles foram se desenvolvendo, crescendo, criaram uma federação de trabalhadores rurais em Pernambuco em 1962, e é importante dizer que esses sindicatos eles travaram uma luta fundamental pelos direitos dos trabalhadores rurais. Isso foi fundamental na década de 60, quando os trabalhadores rurais não tinham sequer direito a férias, direito a 13º, direito aos domingos e aos sábados. Então, essa luta dos sindicatos permitiu que os trabalhadores, a partir dos anos 60, tivessem acesso aos direitos trabalhistas, né? Tivessem acesso aos direitos trabalhistas. E foi exatamente esses sindicatos, sobretudo aqui na Zona da Mata, que, durante a ditadura militar, no regime mais difícil que nós tivemos nesse país, no período mais recente, eles desenvolveram formas de luta extremamente importantes. Eu queria citar aqui a greve dos canavieiros, realizada em 1979. Essa greve ela teve uma repercussão enorme no Brasil. Ela foi tão singular quanto as greves dos operários do AB. Reuniu cerca de 200 mil trabalhadores rurais que paralisaram suas atividades em todas as usinas e em todos os engenhos para reivindicar um acordo coletivo. Essa greve foi um marco na luta por direitos dos trabalhadores canavieiros no estado de Pernambuco, no Nordeste, e que teve uma repercussão muito grande em nível nacional. Mas, chegando mais para cá, a gente podia citar também, já na década de 70 e 80, a Organização dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. É importante dizer que o avanço do capitalismo no campo, a partir dos anos 60, com a ditadura militar, gerou uma grande expropriação e fez com que massa de trabalhadores perdesse as suas terras e fosse deslocado para a periferia das grandes cidades. Então, esses trabalhadores começaram a ser organizados inicialmente pela Comissão Pastoral da Terra, no sul do Brasil, e posteriormente surge o MST. O MST ele é formado em 1984, no Paraná, é a fundação do MST, e o MST coloca uma estratégia de luta inteiramente inovadora. A ocupação de produtivas, conforme está na Constituição, para que elas fossem desapropriadas. E o MST ele surge com 3 objetivos. Primeiro, a conquista da terra. Segundo, a reforma agrária. E terceiro, a transformação social. Então, esse movimento ele adquire uma notoriedade, uma visibilidade enorme em função da sua estratégia fundamentado na lei, no artigo 184, 185 e 186 da Constituição Federal, está escrito que terras improdutivas têm que ser desapropriadas para cumprir a sua função social. E é isso que o MST faz, ocupar terras improdutivas para que elas sejam desapropriadas pelo Estado e que passem a produzir alimentos e gerar dignidade para as pessoas que vivem no campo. Esse é o maior movimento social da América Latina. Hoje tem cerca de 80 mil pessoas em acampamento esperando o acesso à terra por um governo autoritário, que inclusive esse governo ele destruiu praticamente a capacidade de operação do INCRA. Então, com esse recorrido, com essa trajetória histórica rápida, a gente passa desde um período colonial a um período republicano até a nova república, que o Nordeste brasileiro é um espaço territorial de uma conflitividade agrária permanente. Ou seja, desde que o Brasil surgiu com esse nome,
que o conflito agrário é uma constante. Essa é uma categoria importante para entender que os camponeses do Nordeste não aceitam a exploração, não aceitam a subordinação, não aceitam a submissão. Eles se organizam para resistir à exploração do capitalismo. Com isso, eu fecho esse primeiro bloco. Espero que haja questões e perguntas para a gente começar um diálogo. Massa. Surgiu alguns questionamentos, né? Uma das primeiras perguntas que surgiu foi: como as formas de resistência da unidade familiar se relacionam com a resistência da ação coletiva? Eu acho que cortou um pouco o teu microfone, Sabrina. Tá. Eu vou repetir a pergunta. Como as formas de resistência da unidade familiar se relacionam com a resistência da ação coletiva? Ah, tá, entendi. Veja bem, eu acho que se você não resiste à subordinação, à exploração na sua unidade de produção, se você não consegue a reprodução social da sua família, se você não consegue a reprodução da sua unidade de produção, você não tem condições objetivas de se organizar para o enfrentamento de uma luta aberta, de uma luta coletiva. Ou seja, a resistência cotidiana, a resistência que ocorre dentro da porteira, aonde o camponês busca a sua autonomia de produção, é fundamental para ele poder resistir numa luta mais aberta, coordenada, de enfrentamento pública, nos espaços sociais das cidades, das ocupações. Bom, um comentário, comentou que hoje em Pernambuco há comunidades quilombolas reconhecidas, além da inscrição em processo de reconhecimento. Está cortando o teu microfone, desculpa. Houve um comentário, né, do professor Aristeu, que ele falou que hoje em Pernambuco há 174 comunidades reconhecidas, sim, além das que estão em processo de reconhecimento. Um comentário. Então, outra coisa foi como vocês percebem as lutas camponesas atualmente? Ah, tá. Então, isso é entrando já numa perspectiva da atualidade, não é? Entrando já nesse tema que seria o segundo bloco que a gente teria que trabalhar aqui e agora, né? Então, não sei se a gente pode passar para esse ou tem mais comentários. Pronto, tem só mais uma pergunta. Pode fazer. A outra pergunta foi: quais seriam as possibilidades de uma aliança social entre camponeses tradicionais e urbanistas que se propõem a uma volta à terra, uma abordagem de permacultura? Entendi. Certo. Eu acho que isso é perfeitamente possível, não é? A gente precisa trabalhar numa perspectiva de dizer que não existe uma dicotomia entre cidade e campo. Cidade e campo fazem parte de um todo. E a gente precisa articular as lutas urbanas com as lutas camponesas, com as lutas indígenas, com as lutas quilombolas. Eu acho que hoje, cada vez mais, tem pessoas que buscam viver e buscar uma vida mais saudável, em contato direto com a natureza, que buscam a terra, já estão percebendo que não tem muita perspectiva a vida nas megacidades desenvolvida pelo modelo urbano e industrial. Então, essas pessoas estão querendo voltar
ao campo. Isso acontece já de uma forma muito intensa em vários países da Europa, na Espanha, na França e em outros países, onde as pessoas questionam esse modelo de desenvolvimento urbano, industrial, capitalista, globalizado e querem um outro modo de vida. Essa, para mim, é a questão central e a principal contribuição do campesinato para a construção de referências que possam nos ajudar a pensar e a construir uma nova sociedade. Essa pergunta ela está exatamente dentro dessa questão que eu coloquei no início, a segunda questão, que foi proposta pelo Ottaviani, que é um sociólogo brasileiro, professor da Unicamp, que infelizmente já nos deixou. Ele pergunta, num dos seminários que ele participa, ele escreve um texto que se chama A Utopia Camponesa, né? E essa utopia camponesa ela já foi trabalhada, inclusive, por diversos autores, desde aqueles autores históricos do campesinato, como Chayanov, ou então como Theodor Chanin, que são dois autores russos, um antigo, do século XX, e outro mais recente, que é do final do século XX, que é Theodor Chanin. Esses autores trabalharam essa questão da utopia camponesa. Ottaviani retoma ela de uma forma brilhante, essa utopia camponesa, e ele nos acena de que o campesinato tem um legado importante para a sociedade do futuro. Ele acena dizendo que o modo de vida camponês ele é uma metáfora, ou seja, ele permite fazer um paralelo, um comparativo com a sociedade que a gente gostaria de ter no futuro. Você vê a responsabilidade, você vê tal qual é a importância do modo de vida de organização do campesinato para inspirar um teórico como Ottaviani a afirmar que o campesinato, a forma de vida dele, pode ser uma metáfora para a organização do futuro. Isso se torna mais evidente quando a gente faz uma análise hoje do modo de vida da nossa sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade fundamentada no mercado. Quem governa a sociedade hoje é o mercado. O mercado ele atingiu uma supremacia. O mercado é um ser supremo. Ele governa os desejos das pessoas, ele governa aquilo que você consome, ele governa os partidos políticos, governa a formação universitária. O mercado é um ser supremo hoje. Essa sociedade do mercado é uma sociedade da morte, é uma sociedade da competição, é uma sociedade do individualismo, é uma sociedade da destruição, da exploração ilimitada da natureza. É uma sociedade da exploração da força de trabalho humana. Então, está claro que Ottaviani e outros teóricos que eu já falei aqui, assim como tantos e outros lutadores do povo, de todas essas lutas que eu falei anteriormente, eles já eram visionários de que o campesinato ele poderia iluminar formas de organização social. Então, um primeiro aspecto dessa utopia, dessa metáfora camponesa que a gente tem que destacar, é a questão do modo de vida camponês. O modo de vida camponês, muito diferente desse que eu falei da sociedade industrial, urbana e capitalista globalizada, ele está baseado na solidariedade. É muito comum entre os camponeses você identificar práticas de apoio mútuo, identificar práticas de ajuda, prática de compartilhamento de trabalho, práticas de conservação da natureza. Então, o campesinato ele desenvolve um tipo de organização social, um tipo de trabalho onde a solidariedade é um elemento central. Outro elemento também fundamental no modo de vida camponês é a integração com a natureza. O camponês ele tem uma organização econômica diferente da empresa capitalista. Ele opera com outros mecanismos.
ele não opera com o objetivo econômico de produzir mercadoria e obter lucro. O camponês ele opera com a produção de valores de uso. Aquilo que ele precisa para consumir, aquilo que ele precisa para alimentar a sua família. E o excedente disso é trocado no mercado por aquilo que ele não produz. Então, o camponês produz muita coisa que consome e consome quase tudo que produz. Então, a produção camponesa ela é extremamente importante enquanto um valor para a sociedade do futuro. O devir do campesinato, o ofício do campesinato, do ponto de vista histórico, é manejar a natureza para produzir alimentos. Isso o campesinato está fazendo de uma forma bastante interessante, mesmo enfrentando condições de exploração, condições de subordinação. Foi realizado um estudo em 2014 por uma organização não governamental inglesa, GRAIN, e esse estudo foi baseado em censos governamentais de diferentes países da Europa, países da África, da América e de todos os continentes. Eles juntaram e compilaram todos esses dados, essa organização não governamental inglesa, fizeram um relatório em 2014, onde eles mostram que camponeses e indígenas, com 1/4 das terras, produzem mais da metade dos alimentos consumidos pela população mundial. No Brasil, os dados do último censo 2017 e também do censo de 2006 continuam a mostrar que a agricultura familiar e o campesinato são os responsáveis pelo alimento que chega à nossa mesa. Então, o campesinato ele é extremamente eficiente do ponto de vista da produção de alimentos. E não só da produção de alimentos, é da produção econômica também. Se você pegar o censo de 2006, o censo de 2017, infelizmente, tem dados parciais e ainda faltam muitos dados, mas o censo de 2006, ele mostra que os camponeses, com 20% das terras do Brasil, eles produzem 40% do PIB da agropecuária brasileira. Ou seja, se você considerar todo o produto interno bruto, tudo que é produzido pela agricultura brasileira, 40% de tudo isso vem da agricultura familiar e da agricultura camponesa. Então, a agricultura familiar, a agricultura camponesa, ela é muito mais eficiente do ponto de vista produtivo. Vários estudos têm mostrado a superioridade produtiva da agricultura familiar e da agricultura camponesa, indígena, quilombola, em todo o mundo. Tem vários estudos na Itália, tem estudos no Brasil, tem estudos na África, que mostram que a média de terra no mundo é muito pequena, 2,2 hectares, mas que produzem bastante alimento para sustentar a população mundial. Então, do ponto de vista da soberania alimentar, se a gente quer um modelo de desenvolvimento não voltado para o mercado, mas voltado para garantir alimentos, sobretudo alimentos de base ecológica, orgânicos, para alimentar a população brasileira, não há como pensar um outro modelo que não seja baseado na agricultura familiar, na agricultura camponesa. Então, essa é mais uma contribuição singular do campesinato para a sociedade do futuro. É impossível imaginar uma sociedade do futuro onde não tenhamos uma produção de alimentos saudável e que seja base de produção economicamente viável. Essa história de que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, é uma grande balela, é mais uma fake news, é uma grande mentira dos meios de comunicação de massa, porque não garante a produção daquilo que a gente precisa. Por outro lado, é importante dizer que esse agro recebe muito recurso para produzir para exportação.
e fica de costa para a população e para o desenvolvimento do país. Essa é uma realidade concreta que nós temos observado aqui. Então, se queremos pensar o desenvolvimento do país baseado na soberania alimentar, temos que pensar na agricultura familiar e camponesa, sem dúvida. Uma outra grande contribuição, Sabrina, do campesinato para a sociedade contemporânea e a sociedade do futuro é a conquista de políticas públicas. Temos que dizer com todas as letras que o campesinato é protagonista. Os movimentos sociais camponeses são protagonistas na luta por direito e por democracia. Não é apenas a luta por reforma agrária, não é apenas a luta por políticas públicas, não é apenas a luta pelo acesso à terra. O que os movimentos sociais camponeses têm feito em todo o mundo é conquista de direitos, é conquista de reconhecimento público por governos, reconhecimento público pelo Estado. É do campesinato. Muitas vezes em condições extremamente difíceis. Queria citar aqui, por exemplo, a conquista do PAA. Não podemos esquecer a conquista do PAA, fundamental para os camponeses, para as famílias camponesas, mas, sobretudo, fundamental para as populações urbanas, aquelas que vivem em situações de carência, que estavam no CAD único, aquelas populações que se beneficiaram através das creches, através de hospitais e de outras instituições da agricultura familiar. Quem segurou a alimentação dessa população, uma alimentação saudável, durante mais de uma década, foi a agricultura familiar. Queria citar aqui também a conquista da Planapo. Não podemos esquecer que o Brasil avançou muito em termos de política pública para a agroecologia. E isso foi fruto da luta camponesa. Não podemos esquecer aqui também a lei da agricultura familiar de 2006, a lei de ATER de 2010. Não podemos esquecer aqui tantas e outras conquistas das mulheres trabalhadoras que veio da mobilização das margaridas, das caminhadas. E tudo isso é conquista desse movimento camponês, que é um movimento protagonista. Hoje esse movimento camponês puxa, sem dúvida nenhuma, uma luta pelo reconhecimento feminino das mulheres no campo. As mulheres no campo, mesmo tendo avançado na titulação de terra, em relação ao último censo, se nós pegarmos o censo de 2006, as mulheres que tinham domínio da terra, elas representavam apenas 12%. Nesse censo de 2017, elas passaram a 18%. Isso é ridículo. Esse número é muito pequeno, porque as mulheres representam a maioria da população camponesa. Se você pegar todo o campesinato do mundo, as mulheres representam mais de 50%. Então, para ser justo, pelo menos, elas queriam ter mais de 50% de titulação da propriedade das terras. Essa é uma luta também do campesinato. Outra luta importante do campesinato, que eu queria destacar aqui, para passar a palavra e escutar provocações, questões nesse debate, nessa forma de debate, é a luta pela construção da agroecologia. Nós estamos num processo que a gente está enfrentando enormes desafios frente ao agronegócio para a construção da agroecologia. A propriedade da terra continua a se concentrar no Brasil. O último censo mostra claramente, esse censo de 2017, que 1% dos proprietários de terra, eles dominam 50% de toda a área produtiva do país. Você imagine que essa é a maior concentração de terra que existe no mundo. Nenhum país do mundo tem uma concentração de terra como nós temos no Brasil. Ou seja, 1% dos grandes proprietários de terra, 50 mil estabelecimentos, 50 mil propriedades, tem 166 milhões de hectares de terra no Brasil. Isso é um escândalo. Você não encontra isso, um paralelo, em nenhuma outra região do mundo. Todavia, é importante dizer que, para avançar com a agroecologia, é importante a reforma agrária. Não é? É importante a reforma agrária. Mas é importante também avançar com outros desafios da agroecologia. A agroecologia ela não vai se consolidar. Ela não vai avançar mais
se ela não chegar até as cidades. Ou seja, a gente precisa fazer com que o movimento agroecológico, que é a luta dos camponeses, dos movimentos sociais, tenha uma repercussão urbana, tenha um engajamento da população urbana forte. Se a gente não conseguir sensibilizar as megacidades, as pessoas que moram nas grandes cidades, para que elas se engajem no modelo agroecológico, dificilmente a gente vai conseguir a agroecologia prospere como a gente deseja. Então, nesse sentido, eu acho que é importante a agroecologia trabalhar um desafio enorme, que é a questão da organização dos consumidores. Esse é um desafio enorme que nós temos. Porque o consumo político, como atitude política, não o consumo alienado, mas o consumo com atitude política, ele tem um papel muito grande no sentido de dar um feedback para o fortalecimento da economia camponesa e um fortalecimento da agroecologia. As feiras agroecológicas que existem hoje carecem de políticas públicas. Elas precisam ser entendidas não como modismo, elas precisam ser entendidas como equipamentos de segurança alimentar. Nós precisamos avançar com a segurança alimentar em todo o país. E uma estratégia extremamente interessante é os governos começarem a apoiar as feiras agroecológicas em todos os bairros, tanto nas cidades grandes como nas cidades pequenas. Esse é um desafio muito grande que a gente tem no sentido de avançar com o crescimento da agroecologia. Bom, são essas provocações sobre a luta camponesa na atualidade, que passa pela luta dos direitos, dessa diversidade, dessa heterogeneidade que são os campesinatos do Brasil, ou seja, diferentes etnias. Essa luta pelo acesso e pela reforma agrária, que não pode ser qualquer reforma agrária. Tem que ser uma reforma agrária que fortaleça a agroecologia e o campesinato. A luta pela agroecologia, pelo direito das mulheres, que são lutas extremamente contemporâneas para poder enfrentar o modelo econômico capitalista, aumentar a nossa resistência para que a gente possa pensar numa sociedade do futuro que seja mais sustentável. Muito bem. Muito bem. Um dos comentários que foram surgindo foi... Alguém comentou, o PA, ao meu ver, é uma das políticas mais importantes da valorização da agricultura familiar. Infelizmente, está quase acabando por causa desse governo ilegítimo. Outra comenta, a Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e das Águas, também foi uma conquista, cujo protagonismo foram os movimentos sociais do campo, da floresta e das águas. Sim, sem dúvida. E alguém perguntou como podemos pensar a resistência camponesa em tempos de pandemia. Esse é um desafio, né? Então, eu queria começar por essa última, tá? Como é que a gente pode nos organizar, como é que a gente pode nos mobilizarmos para enfrentarmos a questão dessa crise sanitária planetária que nós estamos vivendo. É sabido que o isolamento social, que os cuidados que nós precisamos ter são essenciais. Mas que isso não significa de forma alguma que a gente deva fazer feito um avestruz. Buscar um buraco para esconder a cabeça. Eu acho que aqueles grupos, aqueles movimentos que conseguirem enfrentar essa pandemia vão ter mais condições de resistência, mais condições de caminhar mais firmemente no futuro. Então, é extremamente importante que esses movimentos eles pensem concretamente como manter formas solidárias, como manter redes de articulação, como manter sistemas de cooperação, mesmo em situações de isolamento. Agora, por exemplo, é um período essencial, fundamental, que todas as categorias, todos os segmentos
Desculpa, gente, é porque o tempo da live acabou e eu nem tinha percebido. Voltou, né? A live acabou, A eu nem live sabia acabou, que eu tinha um nem tempo, sabia que tinha um tempo, É assim tá? mesmo. tá? Então, eu estava trazendo a questão que era da pandemia. Eu acho que é importante utilizar esse espaço de tempo que nós temos agora, Sabrina, para trabalhar a questão da formação, da educação. Tem um pensador cubano, José Martí, que ele utilizou um lema que é, inclusive, muito propagado pelo MST, que só a educação liberta. Então, mesmo estando nós agora isolados socialmente, a gente pode investir num processo de fazer cursos online, a gente pode investir num processo de fazer chats e lives como essa, a gente pode investir num processo de leitura e aprofundamento. Nós não vamos avançar numa sociedade se não desenvolvermos a nossa capacidade intelectual. Quanto mais informação, quanto mais formado for o nosso povo, maior será a nossa capacidade de reação. Então, eu acho que essa aí está uma forma concreta que nós temos de fazer com que a gente possa sair dessa crise com a melhor formação intelectual, com a melhor formação política, com a melhor visão crítica da nossa sociedade. Essa é uma questão, mas tem muitas outras formas de cooperação. Uma outra ação extremamente importante é a ação solidária. Eu acho que a gente pode exercitar a solidariedade enquanto um valor, aprender a exercitar a solidariedade. Então, eu acho que tem muitas ações que a gente pode desenvolver e não precisamos ficar acuados, ficar com medo, botar a cabeça num buraco como faz um avestruz. A gente precisa ir para a luta, mesmo que essa luta, temporariamente, seja uma luta no âmbito dessas ferramentas que a gente dispõe, ou familiar. A outra questão que foi colocada é o PAA. Sem dúvida alguma que nós vamos ter que retomar o PAA. Assim que a gente conquiste novamente esse país, retire esse país das mãos desse governo incompetente que está aí, nós vamos, sem dúvida alguma, recuperar o PA. E não só o PA, porque o PA tinha muitos limites ainda. Você sabe que o PA quase que não chegava na Amazônia e chegava ao Nordeste numa quantidade muito pequena para aqueles grupos que já eram melhor organizados. A gente precisa ter uma política onde os prefeitos, que muitos boicotaram o PA, é importante dizer isso, porque tinha toda uma lógica de clientelismo, de favorecimento de mercadinhos e supermercados pelo interior. E o Ministério Público não conseguia dar conta disso. Então, a gente precisa ter um PA mais avançado. E nós vamos ter um PA mais avançado do que o que tivemos. Então, nós precisamos ter esperança que nós vamos avançar numa agricultura camponesa e familiar e vamos avançar em políticas públicas, numa melhor organização social. Vamos sair dessa pandemia com mais força e vigor, mais conscientes, para fazer as transformações que a gente precisa. A gente já teve uma experimentação. O governo do PT foi um largo período de experimentação. A gente já viu ali o que dá certo. A gente tem que aprofundar o que dá certo. E aquilo que não deu certo, a gente tem que refazer. Então, a gente vai avançar, com certeza. É uma questão que a gente precisa ter agora paciência, uma questão de tempo, para esperar chegar o momento de voltar para as ruas, assim como os camponeses fizeram através das suas marchas, dos seus protestos, para reconquistar direitos das mulheres, dos jovens, dos velhos, dos negros, dos indígenas, da população LGBTI. É isso aí. É isso aí. Então, mais uma pergunta foi qual a importância da nossa participação nos espaços políticos partidários na expressão da luta e resistência campesina? Sim, eu gostei muito dessa pergunta. Eu acho que é uma pergunta fundamental. Eu tenho pensado muito, veja bem, que tem duas formas de você transformar a sociedade.
Uma forma de você transformar a sociedade é você atuar nos movimentos sociais, participar dos movimentos sociais. Eu acho que a gente precisa voltar ao local, voltar ao município, voltar à comunidade, voltar ao bairro, para trabalhar a questão da organização social. O movimento social que começa de baixo, numa democracia participativa, que se fortalece numa solidariedade, como as comunidades eclesiais, as pastorais sociais da Igreja Católica, os movimentos de comunidades tradicionais, religiosas ou não, tudo isso tem uma força muito grande no sentido de trabalhar uma proposta de uma sociedade tão complexa e multicultural como a nossa. Então, nesse sentido, o movimento social, que vai de uma escala local até uma escala nacional, é um instrumento concreto de transformação da sociedade. O movimento social é um instrumento de luta. Nós precisamos construir mais movimentos sociais. Precisamos fortalecer mais movimentos sociais, que começam no bairro, começam no quarteirão, começam na comunidade rural. Uma diversidade, uma heterogeneidade de movimentos sociais que lute por os diferentes direitos que são necessários à população. Além disso, é importante dizer que os partidos políticos são extremamente importantes. Nós não vamos conseguir avançar nessa sociedade se não tivermos políticas públicas. As políticas públicas que são elaboradas por parlamentares, elas são, sim, um instrumento de transformação da sociedade. É importante a gente eleger parlamentar que tenha história, parlamentar que tenha engajamento social, parlamentar que a gente conheça a sua luta, para que ele se comprometa com a transformação e a construção de políticas públicas que sejam necessárias para atender os diferentes direitos que nós temos. Para dar um exemplo concreto, veja quanto é importante a luta dos movimentos sociais. Em 2014, a ONU declarou como sendo o ano da agricultura familiar. 2014, em nível internacional. Quem foi que pressionou a ONU para que em 2014 fosse o ano da agricultura familiar? Os movimentos sociais internacionais. Em 2018, agora, no ano passado, em dezembro do ano passado, a ONU fez uma declaração na sua conferência de final de ano, reconhecendo os direitos dos camponeses e dos trabalhadores do campo. Camponeses entendendo toda essa diversidade multicultural que eu falei aqui, essa diversidade cultural. Essa declaração da ONU, não sei se todo mundo tem conhecimento dela, é uma declaração extremamente importante, porque ela sinaliza para os diferentes países que eles necessitam adotar políticas de reconhecimento do campesinato. Eles precisam adotar políticas de valorização, de respeito aos direitos dos trabalhadores rurais. Então, está lá escrito agora, na Carta da ONU, pela primeira vez, um reconhecimento ao campesinato e reconhecimento aos trabalhadores rurais. Isso não seria possível sem a participação social. Isso não seria possível sem o engajamento e a militância. Então, nós estamos no caminho certo. Não tenha dúvida. Nós estamos do lado certo. A gente precisa, passando essa pandemia, que a gente não pode sair de casa agora, dar continuidade àquilo que a gente já está fazendo. Avançar concretamente nas conquistas e na luta que a gente está desenvolvendo. Repensando muita coisa. O modo de vida urbano industrial capitalista, ele é insustentável. Temos que trabalhar com a economia ecológica. A economia ecológica nos dá os parâmetros para uma sociedade e uma natureza sustentável. Tudo isso a gente vai avançando aos poucos, mas sempre avançando com um olho na comunidade local, com um olho na organização local, seja na escola, na igreja, no sindicato, no movimento social, e com um olho no cenário político nacional e internacional. Agir local e também agir e pensar globalmente.
Massa. Massa. Então, Então, as perguntas foram as essas. perguntas foram essas, né? Tem mais alguma coisa Tem assim mais alguma coisa assim que você queira, né, que para você queira, né, fechar para esse tema, fechar esse né, para tema, avaliar também? para avaliar O que também? você acha? O que você acha? Não, eu quero, mais do que nunca, dizer que, para mim, é uma alegria muito grande. Eu estou me sentindo muito bem no curso de bacharelado em agroecologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu acho que essa relação que nós estamos tendo, horizontalizada, de respeito entre educandos e educadores, é uma relação que eu sempre imaginei e que discutia muito com o pensamento de Paulo Freire, né? Da construção coletiva, da participação, do diálogo de saberes. Então, acho que nós temos uma relação horizontalizada. Para mim, está sendo uma oportunidade ímpar participar desse curso. Tenho gostado muito de dialogar com vocês e sentir, sobretudo, que é um curso diferenciado, né? Então, acho que a disputa de espaço dentro da universidade é uma disputa essencial. Nós precisamos avançar não só mais dentro das universidades, enquanto um espaço central de formação de consciências, de formação de cidadãos. Mais do que a memorização, mais do que decorar conteúdos, a gente precisa pensar no trabalho de desenvolver, construir, participar com sujeitos críticos, sujeitos que entendem o seu local, que entendem a sua sociedade e que quer colocar o seu saber, os seus conhecimentos a serviço dos mais pobres desse país. Era isso. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a você, muito simpática, muito generosa. Adorei participar dessa live com você e quero agradecer também a todas as pessoas que estão aí mandando coraçãozinho. São muitos corações que estão subindo aí, muitas frases também. E dizer que nós estamos juntos. Tamo junto. É isso, professor. Queria dizer que eu também adorei participar. Esse momento também é novo para mim. E tá todo mundo aqui comentando que quer mais lives. Nós conseguiremos outra universidade. Que a luta continua. Enfim, muitos comentários lindos. Que adoraram a discussão também. Então, muito obrigado, né? A gente pretende fazer mais momentos como esse, porque foi riquíssimo, né? Eu acredito que para todos e para todas que acompanharam. E é isso, muito obrigado. Agroecologia presente. Agroecologia presente. É isso. Então, obrigada, pessoal. Obrigada a todo mundo que participou. Só queria dizer, né, que vão sugerindo mais temas para que a gente possa fazer outros momentos como esse. E dizer também que vão mandando aí, né, as outras pessoas sobre como é que está acontecendo a agroecologia nos espaços onde vocês estão, para a gente construir momentos bem massas, né? Obrigada, professor. Até mais. E nós vamos ter, não só dizer que nós vamos ter o semestre, né, para a gente ir trabalhando todos esses conteúdos passo a passo. Aqui foi uma coisa extremamente corrida, uma sistematização muito corrida, mas cada ponto desse a gente pode ir trabalhando de uma forma tranquila e devagarzinho, como exige, tá certo? Então, para mim, é um prazer estar participando. Um beijo grande a todos e a todas. Com certeza. Obrigada. Beijão. Beijão.